Estou fazendo aqui a gravação do capítulo 6, os primeiros exercícios do capítulo 6 do livro Tonal Harmony, Harmonia Tonal. Então esse livro é um livro muito legal, eu tive contato, a gente conseguiu uma versão em inglês. Eu tinha visto, por exemplo, na biblioteca da EMESP isso aqui, e é muito legal, seria muito legal ter esse livro, mas está em inglês. A gente consegue aqueles PDF, um PDF ruim, tudo. Aí depois apareceu essa versão traduzida, mas também muito ruim aí de, de resolução de telas, muito feio, sabe? É muito difícil de ler. Aí surge então depois a versão do Hugo e da, não me lembro o nome da menina, que eles fizeram um trabalho assim primoroso, tal, mas ficou, acho, me parece muito pequeno, mas fizeram o livro inteiro. Então eu estou fazendo aqui não uma compilação, eu estou trazendo o texto aqui, colocando no formato pequeno, em pequenas partes. Esse capítulo 6 aqui, então, é bem interessante para a gente aprender uma coisa. O que vai acontecer agora? Vai juntar tudo. A inclusão da melodia aqui, que ela vai atrapalhar os processos de harmonia, mas a gente não pode deixar a harmonia fora dessa. E eu fui fazendo tudo até agora de forma fragmentada. Primeiro aquelas relações entre os acordes, que vai aparecer aqui de novo, e a melodia separada, tal. Agora vai juntar tudo aqui e nada do que a gente aprendeu vai ser desperdiçado, inclusive vai ter que ser bem relembrado aqui. Então aqui vai se trabalhar em tríades na posição fundamental. Não se falará sobre inversão aqui. Inversão vai ser legal usar depois, mas esses fundamentos que são passados aqui serão mega importantes. Começa a confundir com inversão, vai dar uma atrapalhada geral. Então, tríades invertidas serão introduzidas nos outros capítulos. Então, é só a posição fundamental. Se você conseguir trabalhar com posição fundamental e conseguir um resultado legal, a hora que for trabalhar com inversão vai ficar muito mais legal. É importante ter isso em mente, tá? Então, o baixo, quando você começa a trabalhar com inversão, ele fica muito mais interessante. Se você quer aprender mesmo isso aí, começa a pegar os corais de baixo e fazer aquela coisa que eu já falei. Baixo e melodia, analise o contraponto. Esquece o miolo lá. O miolo agora, a gente vai começar a ver agora. O miolo que a gente chama o contralto e tenor. Então assim, aquelas regras melódicas que eu passei assim, não servem só para baixo e melodia. Serve para tudo. Tudo é contraponto, na verdade. A harmonia vem facilitar isso daqui. Então aqui, por exemplo, você vai desligar um pouco das regras de contraponto, mas você vai perceber que elas estão ali. Por isso, inclusive, que essas, vou chamar de regras, mas são conselhos, né? Você vai ver que são utilizados por uns 300, 400 anos. Então você não pode desprezar isso, tá? Você não tem que reinventar a roda. Não vai aparecer acorde com sétimo aqui, não vai aparecer dissonância, isso vai... tudo... será visto com o seu tempo. Aí é o seguinte, a gente vai tratar de 4 combinações que a gente já viu de alguma forma, que é acordes distanciados por intervalo de segunda, que é o baixo se movendo por grau conjunto, que deu um trabalho, muita gente passou por cima. Qual que era a regra? Movimento contrário ao baixo. Agora a gente vai entender bem mais um pouco sobre isso. Por que fazer movimento contrário ao baixo? Por causa do contraponto. Talvez isso aqui seja, está explicando mais à frente aqui, a ordem retrógrada de como esses movimentos foram aparecendo. E são só 4. Quando o acorde se move por terça, você vai ter 2 notas comuns. Esse é bem fácil de fazer, que é o tal do falso bordão lá, que foi estudado em História da Música, que foi o primeiro, basicamente, a ser utilizado. E depois o movimento de quarta e quinta, que a gente vai ver agora, ele é o mais utilizado. E eu não sei por que ele colocou o de quarta e quinta antes do de terça, mas vamos respeitar os autores aqui. E acorde sobre a mesma tônica, que é bastante simples, que eu vou chamar da segunda lei de César, me permita, que é quando a harmonia está parada, é hora de você sambar, de se mover, fazer o tchacundu, entendeu?
E é muito importante isso aqui no arranjo. Você termina às vezes a coisa numa coisa grave, quer voltar lá pro agudo, você pode fazer isso aqui dentro da mesma harmonia. É muito mais fácil você dar saltos dentro da mesma harmonia do que saltar junto com outras coisas acontecendo. Tudo isso é produto do contraponto, que tem séculos já, e coisa bastante racional inclusive. Eles trabalham a 3 e 4 vozes, nós não vamos ver a 3 vozes. Escrever a 3 vozes é muito mais complicado que 4, então eu prefiro que a gente se concentre nas 4 partes, e depois, se vocês quiserem, vocês podem refazer isso daqui com 3 partes, tem os exercícios lá no livro. Essas convenções não são regras, ao invés disso são receitas testadas para uma boa condução de voz. Isso aqui é muito importante. Sim. Essas convenções não são regras, ao invés disso são receitas testadas. Isso aqui entra na questão da técnica, tá? Para uma boa condução de vozes de progressões harmônicas em posição fundamental. Então vamos entender, a harmonia não é fazer os acordes certinho. Fazer o acorde certinho é uma obrigação, tocar o acorde certo. Só que os acordes não estão sempre em posição fundamental, você não fica sambando ali. Então, por isso que a gente trabalha com essa questão do encadeamento, vira uma coisa concisa, um bloco de uma coisa concisa, como era um coral de Bach, por exemplo, um bom acompanhamento, por exemplo, né? Se você seguir essas regras, você não estará cometendo erros. É uma coisa um pouco mecânica, mas depois você pode transcender a isso. Isso só vai ser possível se você fizer com bastante consciência o que você está fazendo, ouvindo o que você fizer. E ouvindo não é o piano tocando, o computador tocando. Seria muito importante que nos últimos exercícios a gente tentasse gravar com voz. Aí vamos tentar uma sistemática para isso, que vai ser bem importante. Você ouvir, escrever uma coisa e não ouvir é quase a mesma coisa que nada. Você precisa ouvir. Não adianta o computador ficar tocando. O computador toca tudo, o piano toca tudo. Dá uma musiquinha aí na mão de um pianista bom, ele toca todas as notas que estão lá. Vai cantar isso aí depois. Tem um salto de sétima lá maior. Algumas pessoas colocam como se não fosse fácil. Não. Tudo que você escreve que possa ser cantado, se você for passar para instrumento, vai funcionar também. O inverso não é verdade. Então aprenda a escrever para vozes. Uma coisa assim que é importante aqui, geralmente se duplica a oitava. Pode até triplicar a fundamental, que a gente vai chamar a oitava, né? O baixo, por exemplo, toca fundamental, alguma voz vai tocar a oitava disso. O que você não pode fazer com o acorde, você pode tirar a quinta do acorde, mas você não pode tirar a terça do acorde. O acorde tem que ter terça, tá? Então você pode triplicar a fundamental e colocar a terça em alguma voz. Que é o que acontece aqui nesse coral de Bach, por exemplo, que ele está citando aqui. Tenor e baixo tocam sol, contralto toca sol como oitava, e soprano faz a melodia, faz o si. Então vamos lá, encadeamentos de acordes repetidos em posição fundamental. Por exemplo, eu vou de dó para dó, de ré para ré, tanto faz. Geralmente todos os membros da tríade estão presentes. Você toca a oitava, a terça e a quinta do acorde. Não importa como eles apareçam, a ordem como elas apareçam. O baixo vai estar tocando a fundamental, o pessoal lá em cima se vira para cobrir. O acorde final de algumas tônicas às vezes está incompleto. É muito comum você ver um acorde final sem a quinta, principalmente depois que vem uma sétima, mas a gente não vai ver isso agora. Mas você vai ver que isso é comum. A fundamental é geralmente duplicada. É sempre o melhor dos mundos, né? Não é legal duplicar a terça por uma razão acústica de série harmônica, que vamos ver depois. A quinta, você só faz isso para que você tenha uma condução de vozes melhor. Por isso que na hora de começar a trabalhar com inversão, isso aqui vai ser um pouco mais exigido. A sensível,
que tem quase que uma obrigação de resolver na oitava, ela é perigosa ser duplicada. E a sensível geralmente é a terça da dominante, né? Se você está trabalhando com quinto grau. Então, se você fizer isso e você resolver as duas, você está fazendo oitava paralela, então você está infringindo regras. Cuidado! A gente fala assim, olha, tem muita gente que acha que então é só colocar as bolinhas lá e tá tudo bem. Não. O professor depois vai corrigir, vai ficar muito bravo se você fizer isso. Se você não estiver atento a essas notas que você estão colocando. Pense uma coisa, se fosse outra profissão, você estaria matando gente. Desculpa usar essa coisa. Se fosse fazer isso com medicina, você ia matar muita gente. Se você fosse ser um piloto de avião e falar, não preciso ler isso aqui, vou passar por cima disso aqui, dessa regra aqui, você ia matar muita gente. Começa a pensar assim. Pode fazer erro? Pode, enquanto você estiver estudando. Na parte profissional, é melhor não cometer erros. Por exemplo, você vai fazer um livro, você edita um livro, lá no começo do livro você errou um negócio, putz, para fazer de novo. Suponha que você é uma partitura, por exemplo, aquelas partituras do Pixinguinha, fez um erro na cópia, era dó e você colocou o ré, putz, vai ter que publicar tudo de novo. Né? Então começa a pensar bem assim, faça as coisas com esmero. Eu não sou um perfeccionista, mas o meu nível é muito alto porque me foi exigido assim. Eu lembro de uma hora da Doroteia, eu já estava lá, já estava achando que eu já era alguém. Né? Aí fui fazer o mestrado, que é um divisor de águas. Sim, antes do mestrado e depois do mestrado. A professora Doroteia fala assim, olha, se você não quiser ouvir um não, a porta está aberta, porque aqui você vai ouvir muitos nãos. Não está bom, não está bom, não está bom, não está bom ainda. Então, bora trabalhar. Tá, quando uma tríade de imposição fundamental é repetida, as vozes superiores podem arpejar livremente. É o que eu chamo da segunda lei de César. Se o acorde está parado, na verdade a harmonia está parada, é hora de fazer as trocas, fazer os saltos, tá? Conquanto que as regras de espaçamento sejam seguidas. O que são essas regras de espaçamento? Aqui eu preciso mudar a página que aparece na página, no capítulo anterior. Mas é o seguinte, você não pode deixar uma oitava, mais que uma oitava, entre as vozes agudas. Somente o baixo pode dar mais de uma oitava entre as notas, tá? Que acho que isso está acontecendo aqui, por exemplo. Somente o baixo pode dar mais que uma oitava entre as vozes. As outras vozes têm que estar dentro do âmbito de uma oitava. Por exemplo, aqui, se aqui tivesse a 4 vozes, por isso que aqui tem 3 vozes, e aqui fosse um tenor, mesmo que o tenor estivesse tocando esse sol aqui, ó, já temos aqui um sol, para sol é uma oitava. Aí se esse sol continuasse aqui, fosse o tenor, esse si aqui já ultrapassava uma oitava. Aqui que você tem? Você tem um contralto berrando lá em cima e um tenor arrotando aqui. Começa a ter problema de timbre e você já não vai ouvir um acorde, você vai ouvir uma coisa. Desculpe os exageros, mas funciona. Tá, então aqui, por exemplo, é o que acontece. Você tem dó para dó. Então você tinha tenor e baixo tocando dó e dó, fazendo uníssono. Olha as hastes, baixo, tenor, como a gente fazia em aplicativos informatizados, as 4 vozes. Haste para cima é soprano, haste para baixo contralto, haste para cima aqui é tenor, haste para baixo baixo. É sempre assim. A gente chama partitura reduzida para piano. Depois você passa para orquestra, para coral, essas coisas. Eles comentam no livro isso daí. Então é o seguinte, a melodia, agora, a melodia foi de sol para dó. Agora tem esse ingrediente, que eu estava esquecendo dessa palavra aqui, tão simples. Esse ingrediente da oitava, da melodia está se movendo, ela dá um salto. E aí o que acontece? Esse salto acontece dentro da mesma harmonia, é o melhor dos mundos. Então o baixo continua fazendo dó, o tenor vai para o mi, sobe uma terça, e o contralto também sobe uma terça. Então todo mundo não,
as vozes superiores se movimentam e uma fica parada. Essa seria uma boa solução sempre. Mas todo mundo pode se mover. O baixo poderia ir para um baixo oitava abaixo, por exemplo. Mas ele tem que tocar dó, tá? Sempre a fundamental. Então ele poderia até fazer um arpejo, fazer uma escala. Você aproveita aqui esse momento para fazer essas estripulias. Não vai ter problema de paralelismo. Por isso que é bom manter uma nota. Mantendo uma nota, você fica livre disso tudo. Aqui, vamos ver, sol para sol, tá vendo? Baixo se moveu, ré para si. Isso aqui é uma permuta, isso acontece muito, ó. Muito. O tenor estava na quinta e foi para terça, a melodia estava na terça e foi para quinta. Geralmente tem uma permuta aqui, eles trocam de lugar. Se fazia muito isso na antiguidade, enquanto não tinha dinheiro. Então, uma voz fica parada, tá vendo? É uma boa solução. Bom, vamos fazer alguns exercícios. Não farei todos com vocês, vou fazer uns 2 só. Vou usar o velho truque aqui agora que aprendi recentemente. Inclusive eu estou pedindo para que vocês entreguem para mim como as coisas assim. Joga a tua imagem dentro do Word e me manda o Word que eu consigo corrigir com mais facilidade. Senão eu fico tendo que fazer isso para poder corrigir. Incrível! O único programa que me dá essa possibilidade aqui, além do PowerPoint, é o Word. Se você me manda um PDF, eu não tenho como ficar fazendo essas correções. Então por isso que seria legal. Bom, eu tenho aqui um acorde de Sol. Aqui ele está pensando tudo em Dó maior, depois ele vai pensar em outras partes. Aqui inclusive, eu pensei que estava com uma resolução melhor. São exercícios do caderno de exercícios deles lá, do Work. E eu estou juntando todos os dois aqui. Então aqui eu tenho Sol para Sol e a melodia desceu do Si para Sol. A melodia estava tocando a terça e foi para a oitava. Aí, então, como essa oitava aqui as oitavas paralelas, o baixo tá parado aqui, você está fazendo um movimento oblíquo, né? Uma voz fica parada, então aí o Ré pode se mover para o Si e o Sol vai se mover para o Ré. Essa é uma possibilidade. Quanto mais aberto tiver o acorde, mais possibilidades você tem. Seria você manter, por exemplo, esse Ré aqui. Ó, se eu fizer isso aqui, manter esse Ré aqui e fazer um Sol, dobrar a melodia. Aqui nós temos um problema, porque nós não temos a terça do acorde. Você precisa da terça, então é melhor esse tenor aqui tocar a terça. Você pode fazer sempre essa pergunta: qual voz é melhor para tocar tal nota, cantar tal nota? Aquele Sol poderia ser repetido, mas teria a opção de você fazer aquela primeira opção, talvez seja a melhor de todas, que é colocar o Ré aqui. Opa, agora ficou feinho. Vamos para o outro. Eu tenho o Ré, 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 Fá, Lá. Ó, as distâncias de notas aqui eu tenho uma oitava. Então aqui, por exemplo, eu posso manter o Fá aqui, que é a terça do acorde. Essa pode ser a opção da nota parada. Aí Ré, Fá, Ré. Que nota está faltando para o nosso acorde? Está faltando Lá. Então esse Ré pode vir para este Lá aqui, dar um salto. Então esses saltos, isso aqui é uma dica legal, dentro da mesma harmonia, são legais de fazer. É a melhor situação. O problema é quando você faz saltos, quando a harmonia toda está mudando. Aí o cara sai que nem um louco atrás da nota, né? Se o cara não é bom de solfejo. Por isso que lá o computador toca tudo. O computador toca tudo. Aí vamos lá. Uma outra opção seria o Fá ali se mover para o Lá, dar um salto de terça, e aí você tem Ré, Lá,
Ré. Tá faltando a terça. Aí esse Ré aqui se move para a terça. Ré para o Fá. Cuidado, pessoal, que ainda não sabe escrever essas linhas suplementares. Tem gente que coloca uma linha a mais aqui. Vou matar, vou começar a dar choque elétrico. Ok? Aí as duas vozes estão se movendo paralelamente por intervalo de sexta, 66 aqui, tá? Essa sexta aqui se move paralela a essa. Então, sextas e terças vão poder se mover paralelamente. Isso vai acontecer dentro do âmbito da mesma harmonia. Por isso que as regras não é que as regras de contraponto são afrouxadas, elas são facilitadas. A harmonia seria uma evolução do contraponto. Inventei isso agora, hein? Então, quem mexe com contraponto sabe que essas coisas funcionam bem, tá? Faça os outros exercícios, se possível, toque, cante. Eu não vou tocar agora porque primeiro que eu toco mal. Tá, agora sim, vamos lá. Encadeamentos com fundamentais ao intervalo de quartas e quintas em posição fundamental. Tá bastante delimitado isso. Se for fazer um trabalho mais acadêmico, você vai falar. Vou falar a teoria dos medieval dos encadeamentos com fundamentais a um intervalo de quartas e quintas em posição fundamental. E geralmente teses de doutorado são assim, né? Para lá de específico. Porque se você sai uma vírgula disso aqui, o cara vai falar, não, mas quando em Marte isso aí não é possível. Não, mas eu queria falar apenas na Terra. Mas você não escreveu lá que era apenas na Terra, né? Tem aquela delimitação, assim. Por isso que títulos de teses, quando o orientador é bastante exigente, ele vai fazer isso porque ele sabe que ele vai levar paulada. Tá, aqui tem uma coisa que é hiper, mega interessante e importante. Aqui, como você verá no próximo capítulo, na verdade eu já coloquei isso aqui. Lembra de uma aula que eu chamo de indução harmônica. Existe o movimento de quarta ascendente de baixo, é o movimento mais forte que tem. Isso acontece em uns 85% das progressões harmônicas. Depois de Sol, você tem que colocar um Dó. Depois de Dó, você tem que colocar um Fá. Esse movimento de quarta ascendente é predominante, não é dominante, é predominante nas músicas tonais. Esse movimento de quarta ascendente é o mais forte, que equivale à quinta descendente. De Sol eu vou para Dó, posso ir para Dó para cima ou Dó para baixo. Quarta acima, quinta abaixo. Agora, os mesmos princípios desse movimento, eles vão acontecer no movimento inverso, quinta ascendente e quarta descendente. Então vale para tudo. Intervalo de quartas e quintas, ascendentes e descendentes, posição fundamental, tá? E aqui eles colocam 3 regrinhas que funcionam à beça, funcionam muito bem. Se você não é uma pessoa muito inspirada, uma pessoa que não gosta muito de ficar fuçando, blá, blá, vai quente aqui que você vai resolver muitos problemas na sua vida. Mesmo as pessoas que têm um pouco de ousadia, que é uma coisa bem interessante e tal, é legal fazer aqui primeiro e depois fazer uma outra tentativa, não infringindo regras, são outras possibilidades, tá? Por isso que essa coisa de regras são princípios, eles estão colocando bem aqui, são princípios, né? Isso todos é produto de muita observação dos grandes mestres lá no passado. Então, assim, tanto faz se vai ser quarta ascendente ou quinta descendente aqui, os princípios são os mesmos. Todas aquelas regras vão ser resolvidas aqui, mesmo assim é possível fazer erros. Textura a 4 partes, não veremos a 3 partes. Então agora ela vai apresentar 3 regrinhas que são muito legais. No começo que eu estava vendo esse livro, eu falei assim, isso é bobagem. Não precisa disso aqui. Isso aqui dava muita dor de cabeça. Você está cansado, aí você resolve mal resolvido. Tinha uma aula lá, terminava 10h30 da noite, 10h40. O pessoal que calor assim, tentando resolver. Aí aquela lousa da sala 206, tudo. O pessoal não enxergava, reclamava. Professor, não estou entendendo que nota é essa aí. A pauta escrita toda
com caneta, né? O sofrimento, mas já estamos no futuro agora. O futuro é agora. Então, depois eu fui vendo, não, essas regrinhas aqui são muito boas. Então são três, ele vai chamar de método. O primeiro método aqui é o que a gente fazia nos encadeamentos normais lá. Você vai conservar na mesma voz a nota que é comum a ambos os acordes. Eu falei milhares de vezes. As outras duas partes superiores, das vozes agudas, restantes, movem-se por grau conjunto. É o que acontecia. Então, por exemplo, aqui, estou em Dó maior, maiúsculo é maior, tá? No Brasil a gente não usa isso. Talvez seria interessante, se for fazer uma prova, você escrever Dó maior, maiúscula, Dó menor, se for... geralmente não vai se acertar essa cifra aqui, tá? Cuidado com essas coisas. Precisa ver o livro que eles colocam lá. Se eles falarem do livro do fulano de tal, vê como o fulano de tal faz. Por exemplo, Schoenberg, sei lá. Então você tem Sol para Dó. Então o baixo desceu uma quinta. A melodia sobe por grau conjunto, movimento contrário. Então qual é a nota comum? Você faça sempre essa pergunta. Qual a nota comum entre Sol e Dó? Aí você vai ver que é o Sol aqui. E as outras duas vozes, que é o Si pro Dó e o Ré pro Mi aqui, estão fazendo uma Mi, aqui, esse Mi estaria aqui, sextas paralelas, ou sextas ou terças paralelas. Então aqui, legal, a melodia fez o que estava combinado, então fica bacana assim. Aqui, então assim, uma nota fica parada, outras duas se movem na mesma direção por grau conjunto. E quando elas se movem na mesma direção, eles estão fazendo paralelas. Ou terças ou sextas paralelas. Você não precisa se preocupar com isso se você estiver seguindo a regra. Fá para Dó, ele subiu a quinta, poderia ter descido também, não ia mudar nada aqui, tá? Tanto faz. Aí qual é a nota comum? É o Dó, ficou parada. E as outras duas vozes descem para o grau conjunto. Os acordes devem estar sempre completo. Fá, Dó, Fá, Lá, Do, Mi, Sol. Aqui estava fazendo uníssono, né? Uma coisa. Importante verificar se as vozes... Aqui, por exemplo, está tendo mais que uma oitava, mas entre baixo está tendo uma décima. Entre baixo e tenor, pode. Esse é o método 1. Agora vem um outro método. E por quê? Vocês vão perceber nos exercícios, porque geralmente a melodia não fez o que estava no combinado. Lembrando que a melodia é indisciplinada, ela é como a criança, ela vai para onde ela se deixar, ela sai correndo. Um outro método convencional, então um outro método é o método 2, tá? Move todas as três partes superiores na mesma direção. Se uma sobe... Então, se a melodia está descendo, as outras vozes vão ter que descer. Se a melodia está subindo, as outras vão ter que subir. Isso é perigoso, mas confie no método. Confie no método. Então, as vozes não podem saltar mais que uma terça. Ou grau conjunto ou terça. Isso é importante. Tá, vamos ver aqui. Tem essas coisas aqui, são um pouco óbvias. Então, ó, Fá para Dó. Salto de quarta, poderia ser um Dó, um Fá lá embaixo, não muda, mas quem que vai cantar esse Fá aqui? A melodia está descendo, as outras vozes vão descer para preencher o acorde. Então aqui você completa o acorde, é basicamente isso, tá? Se fosse lá embaixo, ia dar um problema dessa oitava ser aproximada por movimento direto, ó. Mas está falando na regra, presta atenção nas regras do capítulo anterior. Se a melodia estiver se movendo por grau conjunto, tá tudo ok. Então por isso que você não precisa se preocupar nesses exercícios com isso. Mas se você puder observar, é bom. Aqui aconteceu uma coisa, a melodia deu um saltão e as outras vozes vão preencher o acorde. Dá certinho. Aí aqui,
Vai acontecer isso muito frequentemente, principalmente no último acorde. Esse Si aqui teria que ir para o Dó. Essa é uma opção que, se fosse um acorde final, isso aqui talvez ficasse legal, tá? Se fosse... e aí você ia ficar sem a quinta. Pode. Mas no meio do fubá, da condição de voz, isso aqui ia causar alguns problemas. Então você pode usar isso aqui quando for no acorde final, tá? No meio do fubá, você vem e faz essa daqui que era a recomendável, que a regra manda. A regra não manda, ela recomenda. Tá? Um terceiro método. Aí tá, temos um terceiro método, faremos uma revisão já dos 3 métodos. Apesar de ser menos suaves que os 2 primeiros, é útil para mudar entre uma estrutura fechada e uma estrutura aberta. Isso aqui é interessante. Aqui, novamente, mantemos em comum a nota comum na mesma voz, tá? E aí tem uma coisa interessante aqui que eu também desprezava, que eu estava vendo em inglês. Eu falei, isso não deve ser tão importante, mas é importante. A terça do primeiro acorde pula para a terça do segundo acorde. Isso aqui é muito importante. Vocês precisam fazer fichamento e marcar isso aqui. Na regra 3, no método 3 seria melhor. Vai acontecer, uma voz fica parada, a terça do primeiro acorde pula para a terça do segundo acorde. Eu também achava que era bobagem e não é. Já vamos ver isso nos exercícios. Então aqui você está fazendo Dó para Fá, o Fá veio aqui embaixo. Manteve a nota comum aqui, que é o Dó. A melodia, quando a melodia salta em quarta, é esse método 3. Mas não vai ser só nessas condições. Por exemplo, aqui a melodia não está. A outra voz vai ter que fazer isso aí. Então uma voz fica parada, a outra se move. E elas vão se mover em movimento contrário, tá? Então a terça de um acorde, que é o Mi, se move para a terça do outro acorde, que é o Lá, tá vendo? A terça do acorde vai ser sempre assim para você utilizar essa regra. Se você não fizer isso, você vai provavelmente, muito provavelmente, tá cometendo erro. O que é cometer um erro aqui? Você escreveu uma coisa absurda que vai soar mal. Consequentemente, o pessoal vai cantar mal, vai cantar muito possivelmente errado. Então vai dar de execução mesmo. Então vai soar mal porque você escreveu... Não é que você escreveu errado, você escreveu mal escrito. Nessa outra progressão aqui, você vai manter a terça. Então a terça de um se move para a terça de outro. Sempre isso daqui. E uma voz fica parada. Vamos fazer alguns exercícios então agora. Revisando os métodos rapidamente. O primeiro, aquele método a gente usava, mantém a nota comum. Você tem 2 terças. As duas vozes se movem paralelamente, ou por terças ou sextas, na mesma direção. Então uma voz fica parada, as outras 2 vozes se movem por grau conjunto, paralelamente, tá? Na mesma direção. Se uma desce, a outra desce, se uma sobe, a outra sobe. Esse aqui é o método que a gente estava usando quando estava só pensando em acordes. Agora apareceu a melodia. No caso 2 aqui, geralmente a gente utiliza quando a melodia não faz o que estava escrito no script dela. Que acontece no caso 1. Se você puder usar o método 1, utilize o método 1. Quando você não puder usar o método 1, você vai usar o método 2 ou 3. Não é sempre que dá para transitar entre os dois. Então, se não serviu o método 1, vai para o método 2. O método 2 todo mundo se move na mesma direção da melodia. Você pode pensar assim. E não pode dar salto maior que terça. Não vai fazer salto de quinta, sexta aqui. Que se você vai fazer oitava paralela, aí você vai ter que se ver com o professor de contraponto, que é mais bravo do que o professor de harmonia. Pensa nisso. E aí tem um terceiro método, que é mais radical, que geralmente
você vai utilizar quando a melodia está dando saltos muito grandes e em harmonias diferentes, já um salto de quarta geralmente, mas não é necessário que esteja na melodia isso. O importante aqui, a terça, a nota comum fica parada e a terça do primeiro acorde pula para a terça do segundo acorde. Isso é importante, a terça do primeiro acorde pula para a terça, na mesma voz isso aqui acontece. Tá, então tem agora tem alguns exercícios e vai ter um teste que vocês vão ter que me apresentar esse teste aqui, que vocês vão fazer exatamente o que eu vou fazer agora nesses exercícios. Então acrescente as partes de contralto e tenor para cada exercício abaixo. Cada progressão envolve fundamentais, um intervalo de quinta ou quarta. O baixo está se movendo por quinta ou quarta. E você vai marcar se vai usar o método 1, 2 ou 3. Eu também achava que não era importante, mas hoje eu acho que é sim. Se você quiser fazer uma outra possibilidade, que dá até para eu fazer aqui, é legal. Aí você faz as duas, marca as duas. Raramente vai ter duas. Uma terceira, nossa, é para gênio. Quase, tá? Mas vamos lá. Então eu tenho Ré menor, olha, Ré menor, primeiro e quarto grau. Não precisa fazer isso aqui, mas vamos fazer aqui Ré menor, Sol menor. Tá? Então baixo está saltando por quarta. Então vamos vamos ver se dá para usar o primeiro método. O primeiro método pede a nota comum. Qual é a nota comum entre Ré e Sol? Já fizemos muito isso, é este Ré aqui. Então mantém este Ré aqui paradinho. Pode pôr ligadura ou não, vamos colocar uma ligadura pontilhada. Aí, olha só que difícil. Tá faltando a nota para completar esse acorde de Sol menor. Já está na melodia a terça, então tá faltando um Sol aqui. Posso ir para o Ré lá embaixo, duplicar a quinta? Pode, mas vai dar problema com as outras vozes aqui. Então é melhor colocar esse Sol aqui, não ficar inventando, não invente moda. Faça o que está sendo pedido. Olha aí, já está resolvido. Sol, Ré, Sol, Si, beleza, tá pronto, ok. O segundo, eu já sei que ele tem um probleminha, mas é legal. Então estamos em Lá maior, sexto grau de Lá maior é um Fá sustenido, tá no baixo aqui, o baixo toca as fundamentais. Também não mexa nesse baixo aí, nem baixo nem melodia. É como se fosse... Então, eu pedi para vocês fazerem muitos exercícios de baixo e melodia. Você pode ainda pegar corais de Bach, copiar o baixo, copiar a melodia e fazer análise de contraponto. Você vai aprender muito. Segundo grau de Lá é o Si menor, certo? Não precisa fazer isso, se bem que no tom menor é bom, tá? Mi e Lá. Ó, então vamos tocar esse baixo aqui. Isso aqui é muito comum. Você tem que estudar isso aqui, fazer os quartas ascendentes, ciclo de quartas ascendentes. Primeira aula que eu acho que eu tive de improvisação, o professor falou, quartas, vai lá, arpejo. Mais comum que tem em música tonal, por isso que eles estão insistindo muito aqui, tá? Não despreze isso, não despreze. Isso aqui é o Ó do Borogodó. Então vamos lá, Si de Fá para Si, tá descendo uma quinta. Aí vamos lá, vamos tentar usar o método 1. Ah, esqueci de colocar aqui. Usamos o método 1 aqui. Tá de Fá para Si, a nota comum é o Fá. Então vamos colocar o Fá aqui. Aí eu tenho Si, Fá, Si. A nota mais próxima aqui é o Si, tá vendo? Olha que bonitinho que ficou. Aí eu tenho Si, Si, Fá, Si. Aí o professor vai perguntar, cadê a terça desse acorde, animal?
Aí você vai falar, oh, esqueci da terça, professor. Então volta para casa, pega a borracha e tira essa nota daqui. E pegue lá. Então o método 1 não dá aqui. Vamos usar o método 2. Como é que era o método 2? Melodia está descendo, você vai fazer todo mundo descer. Aí vai para as notas imediatas aqui. Qual é a nota do acorde do acorde de Si que está mais próximo aqui na descendente desse Fá? É este Ré aqui, que é a terça aqui do acorde. Olha ela aqui, o lugar dela é aqui. E aí este Lá aqui vai descer para o Fá aqui. Tá? Aí você tem uma quinta aqui que foi aproximada por movimento direto. Há duas vozes, não pode, mas aqui pode. Por isso que você não precisa se preocupar. E tem uma regra lá. Intervalos perfeitos podem ser aproximados por movimento direto se não estiver envolvendo as vozes extremas. Se você fez o fichamento dessa regra aqui, que eu estou falando agora, você vai lembrar bem dela. Se não estiver envolvendo as vozes extremas, não está envolvendo as vozes extremas, tá? Tem as vozes intermediárias, aqui o baixo e o tenor, então pode usar, não pode usar. Se tivesse usando as vozes extremas, que é o que está acontecendo aqui, você tem uma oitava em movimento direto, a melodia se move por grau conjunto. Isso é uma regra do capítulo anterior. Se você não souber essa regra, você não vai fazer absolutamente nada aqui. Você vai morrer na praia. Então vamos estudar. O que já foi ensinado tem que estar lá, ok? Então não se preocupe, siga aqui a regra aqui. Então aqui eu utilizei o método 2. Se der, depois eu faço com o método 3 aqui, que dá também, porque eu tenho espaço. Mas vamos continuar aqui com o método 2. Isso vai possibilitar que você dê uma continuidade aqui, tá? Eu poderia ter colocado o Si aqui, mas isso ia trazer problemas depois. Isso aqui é perfeitamente viável. Aí depois você vai do Si para o Mi, a nota comum já está aqui na melodia. Olha que bonitinha que ela fez. Agora a melodia fez o que estava combinado e aqui não. Melodia é assim mesmo, tá? Você tem que respeitar. Aí então o Ré vai para o Mi e o Fá vai para o Sol. As duas vozes se movem paralelamente pelo mesmo intervalo de Fá para Ré, terça e terça paralela. Você não precisa se preocupar. Tá tudo em casa. Agora sim, do Mi para o Lá, vamos procurar a nota comum, que seria... Aqui a gente usou o método 1. Isso é importante marcar. E aqui você vai escrever, a nota comum é o Mi. E esse Sol que é sensível é Lá, olha aqui. Puxa, genial, certo? Aí novamente o problema. Cadê a terça desse acorde? Então não dá para usar o método 1 aqui. Vai ter que usar o método 2. O método 2 como é que é? A melodia desceu, todo mundo desce. Então esse Mi vem para cá. E esse Sol vem para cá. Se bem que esse Sol possa vir para cá também. Aí você escolhe. Ou oitava, sensível resolve na oitava, dominante tônica. Ou você mantém a quinta. As duas funcionam bem. E você vai ver até que você pode fazer até umas notas de passagem aqui. Depois tocar, cantar. Isso aqui vai ficar bonitinho. Deixa eu tocar isso aqui. É legal fazer isso aqui, gente. Tocar a melodia e o baixo. Essa oitava aqui. A melodia fez isso. Aí a segunda voz vai fazer aqui o contralto. Vou fazer sem nota de passagem. Agora eu vou fazer com nota de passagem. Agora tenor e baixo.
Que sofrimento. Se fosse a sensível resolvendo na oitava, fica mais conclusivo, né? Cadência perfeitaça essa aqui. A outra seria perfeitinha. Então vai lá, Ré, Fá. Opção 2. Todas elas são muito legais. É legal que ver se a melodia, né, funciona bem. O tenor. Lá, Fá, Sol, Lá, Fá, Sol, Fá, Mi. Se você quiser resolver na terça. Ok. Vou fazer uma outra opção aqui para essa aqui. É legal que aqui dá... não falei o método aqui que a gente usou. Foi o método 2, tá vendo? É o 212 aqui. A resposta aqui é 212. Isso aqui. Vou testar uma outra possibilidade que me parece que dá. Vamos ver aqui. De usar o método 3 aqui. Aqui é possível porque você tem bastante espaço. Então o método 3 aqui. A nota fica parada aqui. E essa nota se move por contrariamente. A terça de um se move para a terça de outro. Vamos ver se dá para fazer. Lá vai para Ré. Terça de um vai para a terça de outro. Também dá, só que exige mais dos tenores lá. Se você tem uns tenores bons lá, aí provavelmente vai dar outro resultado final aqui. Aqui a nota comum é o Si, esse Mi. Esse Fá vai pro Mi. Esse Ré vai pro... Não. Fá vai pro Sol. Esse Ré vai pro Mi. Vai dar um trabalho para editar isso aqui depois por causa dessas... Aí a mesma coisa. Aqui você poderia... A tentação é grande. Você mantém esse Mi aqui. Você fala, puxa, vou colocar esse Mi comum aqui. E esse Sol aqui vai pro Lá. Sensível resolve. Só que aí você fica sem a terça. Então, a melodia devia ter ido para terça. Esse é o grande problema. E aí alguém tem que tocar terça. Alguém tem que cobrir o lugar dela. Então você vai usar o método 2 aqui. Aqui eu usei o método 3. E aqui a gente vai usar o método 2. Sai daí. Método 2. Aqui você desce pro Mi. E aqui você desce pro Dó. Aí dá para fazer as mesmas possibilidades lá. O Sol podia ir pro Lá, mas esse Mi vai ter que ir pro Dó, porque você precisa ter a terça. Aí a gente usou o método 2, 2, 3, 2, o outro é 2, 1, 2, ok? Vou fazer agora o 4, porque é tom menor, tá? Tom menor, orai e vigiai. Gente do céu, vocês esquecem dessa coisa aqui. Esquece da sensível. Acorde dominante tem que ter a terça maior na melodia e nas outras vozes. De 100 vezes, tipo 80 as pessoas esquecem de colocar sensível. Aí não rola. Então, orai e vigiai, pelo amor de Deus. Aqui, ó, dois erros que acontecem muito. O do baixo se move para o grau conjunto, que não é o caso aqui, e esquecer esse negócio da sensível. Aí você vai fazer música medieval. Bom, aqui a melodia, o pessoal já colaborou e colocou a sensível na melodia. Vai dar uma sequência plagal, tá? Depois você vai ver, se você fazer cadências lá, porque que está sendo um final plagal. Então aqui, Si, Fá, Ré, o acorde está dobrado aqui na fundamental. Mantém a nota comum aqui, o Si. Método 1, vamos ver se dá certo. Ré pro Mi, a melodia parece que fez o que estava combinado. Fá pro Sol, olha que bonitinho. Uma nota fica parada e as outras duas se movem paralelamente, o 666. Se você fizer uma sequência dessas seguidas, você vai ter o 666, mas você não está fazendo nada proibido, não. Os números musicais são sagrados. Não se misturam com essas. Então eu usei o método 1.
Se puder usar o método 1, vai embora. Quando é que você pode usar? Quando a melodia faz o que estava combinado. Fez o que estava na vocação dela. Aí você tem primeiro para o quarto, a nota comum já está na melodia. Aqui então o Sol vai para o Lá e o Si vai para o Lá assim. E o Si vai para o Dó assado. Tô comprando um mouse. Diz que chega amanhã. Super poderoso. Tem 11 botões assim de luzinha, mas a precisão dele parece que é legal. É mouse de jogo. Que aqui é difícil. Tá, aí eu usei de novo o método 1. Agora, então aqui, você saiu desse acorde aqui, vai voltar para o mesmo, então nem se preocupe. Nem se preocupe. Distância aqui de sexta, quinta, acorde aberto. O que era acorde aberto? Quando dá para colocar a nota do acorde no meio do caminho, mas você não vai colocar porque não precisa. Tá pronto. Então é isso aí, pessoal. Agora façam esses exercícios, não copiem o que eu fiz, façam por vocês mesmos. Que está na página 4 aqui. E anote esses métodos que vocês estão fazendo. Aí bora trabalhar nesses daqui que vai dar trabalho, gente. Não faz assim, cansado, com pressa, que não dá. Dá trabalho. Mas não é complicado. A resolução tá ruim aqui. Mas não vai dar para fazer agora a versão dos pobres. Isso aqui tá no livro Tonal Harmony. Tá no livro de... Esse aqui vem do... Não, o exercício 6.2 do livro lá. É bem legal esse exercício aqui. Se vocês fizerem isso aqui bem feitinho, vocês não vão ter dificuldade aí depois. Aí até o final do mês a gente está fazendo as melodias de vocês. Aí vocês vão ver, puxa, por que eu fiz esse salto aqui? Agora fica complicado. Aí problema de vocês. Então falou, terminando aqui. Vamos lá.